Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o Mininet Wi-Fi, aspectos relacionados ao seu funcionamento e vamos entender na prática como é que ele funciona. Esse vídeo ele é útil tanto para aqueles que não conhecem o Mininet Wi-Fi, nem mesmo o Mininet, e também para aqueles que já conhecem e têm ou algum objetivo de desenvolver um trabalho diferente ou mesmo contribuir com o desenvolvimento do Mininet Wi-Fi. Então, é sempre bom destacar a página do código-fonte, né? Que destaca a página do código-fonte. Então, a partir daí é possível acessar o código-fonte do Mininet Wi-Fi, assim bem como algumas informações relacionadas ao Mininet Wi-Fi, como por exemplo aqui em cima já de cara, né? Ou uma página, né? Que diz respeito apenas do funcionamento do Mininet Wi-Fi. Aqui a gente tem introdução, alguns requisitos, arquiteturas de componentes. O Minet Wi-Fi basicamente utiliza as mesmas ferramentas de rede que você que trabalha com rede já está habituado a utilizar. Nenhuma modificação dessas ferramentas são necessárias, então você vai utilizá-las da forma como você já conhece. A arquitetura do Mininet Wi-Fi ela é baseada no Mininet, né? Para quem já conhece o Mininet, o emulador Mininet, a arquitetura é exatamente a mesma, mudando apenas os nós, né? No Mininet Wi-Fi, no Mininet a gente tinha switches, aqui adicionamos ponto de acesso, no Mininet tem hosts e adicionamos estações. Então, tá, para quem não conhece o Mininet, então aqui está o código fonte do Mininet. Quando você instala o Mininet Wi-Fi, o Mininet é instalado também. Então, sempre que uma instalação é feita no Mininet Wi-Fi, o Mininet é baixado também e a sua instalação é realizada. Tá? Então aqui temos algumas descrições, que são estações, que são basicamente os hosts do Mininet, mas com placa de rede sem fio, equipadas com placa de rede sem fio, operando em modo manage. Né? Os access points são similares a switches, na verdade são switches, mas com uma das suas interfaces operando em modo master, Wi-Fi em modo master, sendo virtualizado através do programinha chamado de host apd. Aqui o host apd. Temos outras diversas informações aqui acerca do funcionamento. O Mininet Wi-Fi utiliza como meio de emulação do meio sem fio o Traffic Control, o TC e o W-Medium. Tá? Então aqui, clicando nesses links, você vai obter mais informações sobre o funcionamento. Então, para iniciar com o Mininet Wi-Fi, a gente tem que instalar. Né? Então, o processo de instalação é bastante simples, né? São apenas esses 4 passos aqui. Como eu já tenho o Mininet Wi-Fi instalado, então não vai ser necessário instalar, mas apenas esses 4 passos você segue e você vai instalar. Esses parâmetros aqui são parâmetros obrigatórios. Aqui tem a descrição deles, mas também tem alguns parâmetros opcionais, como por exemplo o "-p", que vai instalar dependência da linguagem de programação P4, e o "-6", que vai instalar a ferramenta WPAN para a utilização do ciclo PAN. Tá? Eu ia me passando aqui, mas aqui a gente também tem a mail list, um linkzinho para a mail list, a lista de discussão. Caso você queira conhecer mais sobre o Net Wi-Fi, você pode acessar a lista de discussão e interagir conosco, né? Que a gente tem aproximadamente, quer dizer, exatamente 950 tópicos já foram abordados. Tá? Temos bastantes membros, bastantes participantes. Então aqui temos algo em torno de 650 participantes. Então você pode acessar lá aqui a mailing list, interagir conosco e várias perguntas também você pode acabar retirando ou tirando sua dúvida acerca dos diversos tópicos que já foram criados aqui. Temos também um catálogo de usuários, onde é possível visualizar aqueles trabalhos, não apenas nossos, tá? Onde o Mininet Wi-Fi ele foi utilizado. Tá? Então a gente tem o ano da publicação, o autor, o título do artigo e o caso de uso, né? O domínio e caso de uso, qual aquele artigo ele foi explorado, o Mininet Wi-Fi foi explorado. Então aqui a gente tem também algumas dissertações, teses, relatórios técnicos e no ensino também. Esse documento é um documento aberto,
tá? Ele é público, ele é aberto. Então, caso você queira adicionar algum trabalho, você está livre para fazê-lo, ok? Deixa eu fechar aqui essas páginas. Ok. Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, né, eu já tenho o Mininet Wi-Fi instalado, então eu não vou precisar executar esses 4 passos. Então, abrindo aqui um terminal, você está vendo aqui um terminal, eu já estou no diretório do Mininet Wi-Fi. Eu posso usar o comando sudo mn, assim como possível utilizar no Mininet, caso você já conheça o Mininet. Então, o sudo mn ele vai fazer o quê? Vai criar uma topologia simples, dois hosts, né, conectados a um switch. E esse switch está conectado a um controlador OpenFlow. Então, eu não vou abordar o protocolo OpenFlow aqui, tá? Mas, bom, você com certeza vai encontrar bastante informação aí na internet. Então aqui eu posso, por exemplo, fazer o ping entre dois nós, tá? Então foi feito um ping aqui entre dois nós. Como o Mininet Wi-Fi é um emulador e apenas em um computador você pode emular diversos, centenas de nós, é sempre necessário definir quem é o nó de origem responsável por aquele comando. Tá? Por exemplo, você já está acostumado a utilizar o comando ping. Então, sei lá, ping 8888. Estou pingando lá para esse endereço. Né? Então, aqui eu não precisei mencionar quem é a origem. Eu apenas digo ping e o destino. Como o Mininet Wi-Fi é um emulador, e nesse emulador podem executar diversos nós, é necessário você dizer quem é a origem, quem é o responsável por aquele comando. E o restante é igual, exatamente igual. Aqui eu posso pingar para H2 porque existe um sistema de DNS aí que indica que H2 está no IP 10.0.0.2. Porém, se eu fizer um ping para 10.0.0.2, eu também vou pingar para H2. Né? A operação é a mesma. Tá? Embora eu diga que eu não ia falar muito sobre, ou não ia comentar sobre o protocolo OpenFlow, mas através desse comandozinho aqui, ó, a gente já consegue observar, por exemplo, que algumas tabelas foram instaladas nesse switch S1, tá? Só pelo fato de haver um ping entre H1 e H2. Tá? Aqui, por exemplo, o que, que a gente pode verificar? Tem o protocolo ARP, foi utilizado aqui, né? Teve tráfego do protocolo ARP. O controlador ele está operando em modo Learning Switching, então ele vai aprender à medida que os pacotes vão trafegando nele. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que houve um tráfego desse MAC de origem para esse MAC de destino, nesse IP de origem para esse IP de destino. Esse IP é 10.0.0.1 H1 e 10.0.0.2 H2. Né? A interface a qual a interface do switch ao qual o pacote saiu, né? E também a interface de entrada. Né? Como o SMP é um pacote de solicitação-resposta, então a gente tem a resposta e o processo que acontece agora é o inverso. Se a porta de entrada aqui era S1 ETH1, agora vai ser S1 ETH2. Se a porta de saída no primeiro fluxo era S1 ETH1, ETH2, na saída no outro fluxo S1 ETH1. Inverte-se também aqui no caso a origem e destino. Né? Tanto no endereçamento IP quanto no endereçamento MAC. Eu vou sair dessa topologia, eu saio dessa CLI e vou emitir o comando agora -- Wi-Fi, que é a implementação do Mininet Wi-Fi, que de forma similar, podemos dizer que de forma similar ao sudo mn, ele também vai criar uma topologia simples, só que em vez de 2 hosts vão ser criadas 2 estações conectadas ou associadas a um ponto de acesso chamado AP1. Aqui foi criado um link entre essas 2 estações do ponto de acesso, e o ponto de acesso ele também está conectado a um controlador chamado de C0. Então, os nós, comando nodes, a gente consegue visualizar os nós. Então aqui a gente tem os nós nessa topologia. Você pode emitir também um comando links e verificar os links existentes aí, né? Então, vamos dar sequência. Então, topologia simples. Bom, como eu disse, o Mininet Wi-Fi você pode utilizar as mesmas ferramentas de rede que você habitualmente utiliza. Por exemplo, é possível utilizar o IW, que é uma ferramenta para rede sem fio, tá? Para verificar a conexão sem fio. Então aqui eu consigo verificar que essa interface ST1WLAN0 está conectada no SSID chamado de MySSID, operando em modo Manage. O canal também e o TX Power dela. Se eu fizer isso com STA2,
eu vou obter uma formação similar, uma vez que os dois estão conectados ao mesmo ponto de acesso, tá? E, ok. Eu também posso usar, você pode também utilizar o iwconfig. Então aqui a gente pode ver essa mesma informação, só que de um formato diferente. E ainda com o IW, né? Existem diversas variantes do IW, mas você pode também utilizar o comando disconnect para desconectar daquele ponto de acesso que estava conectado. E utilizar o comando connect para conectar novamente. Embora você possa utilizar os comandos, como a gente utilizou anteriormente, o comando ping aqui na CLI, dizendo quem é a origem, claramente quem é a origem, no caso STA1, no Mininet Wi-Fi também você pode utilizar o xterm, que possibilita você abrir terminais, pequenos terminais, como você estivesse na frente de um computador. No caso aqui eu estou na frente do computador STA1 e poderia estar na frente do computador STA2. No Mininet Wi-Fi estou na frente dos dois. Então aqui eu poderia dar um ping, agora sem a necessidade de emitir a origem, porque eu já estou em STA1. Então eu emito ping 10.0.0.2 e eu vou pingar para STA2. Tá? Então a gente consegue fazer isso aí. Outras ferramentas de rede, por exemplo, você pode usar o iPath e mensurar a largura de banda entre esses dois nossos. Então aqui a largura de banda é mensurada, aqui enviado, né, e os recebidos. Então é possível fazer isso aí. Assim como você também pode utilizar, por exemplo, a Wireshark. Tá? Você abre a Wireshark, a partir desse terminal de STA1, você vai conseguir observar aqui, ou visualizar as interfaces disponíveis para esse nó, no caso, vamos imaginar STA1 W10, e a partir de STA2 vamos fazer um ping para esse nó. E a gente consegue visualizar os pacotes echo request, echo reply lá em STA1. Ok, vamos agora para a parte de código. Bom, todos os códigos, arquivos de exemplo para diferentes tipos de cenários e topologias no Mininet Wi-Fi estão disponíveis na pasta Examples. Tomamos como exemplo a topologia mais simples, utilizar o editor Nano, vou pegar o Simple Topology. Essa topologia simples, obviamente eu não vou falar muito sobre o Python, o Mininet Wi-Fi é desenvolvido em Python e tudo mais, mas eu vou focar apenas naqueles atributos mais importantes. Por exemplo, o Add Station, você adiciona uma estação. O Add Access Point, você adiciona um ponto de acesso. E aí você tem atributos para cada um deles. Tá? No caso aqui do ponto de acesso, a gente pode definir o SSID, o modo de funcionamento e o canal. Tá? Bom, aqui eu adiciono um controlador também e tal. Aqui você precisa, a partir do momento que você finaliza a adição de nós, você tem que chamar esse atributo aqui para que as configurações de placa de rede sem fio sejam configuradas. Alternativamente, você pode definir os links entre esses nós e constrói a topologia, inicia controlador, inicia o ponto de acesso. E após isso você pode utilizar o comando do nó, tá? Observe que aqui eu chamo AP1 de Net X Edge Access Point, tá? E eu posso utilizar o comando .cmd para emitir um comando para aquele nó. Então quando eu inicio a topologia, eu não preciso abrir o terminal via xterm de AP1 ou digitar lá AP1, AVS, OF, CTL, blá 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 blá. Eu simplesmente coloco isso no código e ao executar o código, esse comando também vai ser executado. Tá? Por exemplo, eu posso executar o código através do comando sudo python example simple topology. Então, está aqui os nós, STA1, STA2 e AP1, além do o C0. Tá? Exatamente como definir o simple topology. Algumas outras topologias, tá? Vamos incrementando um pouco mais aqui. Você pode definir múltiplas interfaces para o nó, através dessa variável WLANS, ou esse parâmetro WLANS. Tá? No caso aqui o ST1 vai ter
duas interfaces sem fio, tá? Sendo que uma delas, como é uma estação, o modo de operação padrão da placa de rede da estação, placa de rede sem fio da estação, é o modo Manage, tá? Então, que é o modo cliente para a placa de rede Wi-Fi. Então, as duas placas estariam operando nesse modo. Porém, aqui ao adicionar um link, eu digo que aquele nó para uma dada interface, ele vai ter interface ST1W10 e ST1W1, porque são duas, né? Então, eu estou dizendo que aquela interface ela vai operar em modo ad hoc e eu defino o SSID para aquela rede. Então, uma das interfaces vai estar operando em modo manage e a outra interface vai estar operando em modo ad hoc. Adiciono também STA2 e o ponto de acesso, tá? Esse parâmetrozinho aqui, o Fail Mode Standalone, ele vai fazer com que esse ponto de acesso ele opere como um ponto de acesso ou switch tradicional, daqueles que não são OpenFlow, tá? Tanto é que nesse código a gente não tem adição do controlador e muito menos iniciamos o ponto de acesso para o controlador. Observe que entre os colchetes aqui eu não tenho nada, tá? Em sequência, a gente pode definir IPs através do comando ou do atributo aqui setp, tá? E aí você define o IP e escolhe a interface a qual o IP vai ser atribuído. Eu não vou executar esse código, tá? Apenas para demonstração. Bom, o que a gente tem mais aqui? A gente tem os arquivos de mobilidade, tá? Por exemplo, nesse arquivo aqui, eu tenho novamente estação, tem um nó novo, o add host, você vai adicionar um host, tá? Como eu já falei anteriormente, o add station é basicamente a mesma coisa que o add host. A diferença é que o add station tem uma placa de rede sem fio e o add host vai ter uma placa de rede com fio, tá? Mas não limitado. O add station ele pode ter placa de rede com fio também, mas por padrão ele vai ter uma placa de rede sem fio. Aqui a gente tem uma outra chamada importante, muitíssimo importante, tá? Que é a definição do modelo de propagação. O Mininet Wi-Fi suporta alguns modelos de propagação, você consegue visualizar na página aqui. Então aqui a gente tem os modelos de propagação suportados pelo Mininet Wi-Fi, tá? E alguns parâmetros que podem ser utilizados junto a eles. Então aqui eu defino o modelo de propagação log distance. Tá? Outro parâmetro que é o position, né? Vamos ver que os nós eles vão ser definidos. Nesse caso aqui o ponto de acesso vai ter uma posição estática. Eu não defini posição para as estações porque vai haver mobilidade. Então, caso você defina uma posição estática aqui, não vai haver mobilidade para aquele nó, tá? Então, adiciono um link entre a P1 e H1. Esse comando netplotgraph, você abre um grafo, você pode visualizar os nós em movimento, os nós da topologia. É possível também com que você defina coordenadas para as quais o nó ele vai ter que trafegar, tá? Por padrão, esse código aqui, sem configurar nenhum argumento na chamada do código, ele vai iniciar esse código de baixo aqui, essas linhas. O que significa que o nó vai iniciar a mobilidade no tempo 1 nessa posição, o 2 nesse tempo, nessa posição. E depois ele vai encerrar o 1 e o 2 nesse tempo e nessa posição. Aí a mobilidade vai terminar quando o tempo for 23 segundos. Então aqui o máximo são 22, quando chegar no 23 a mobilidade vai ser interrompida. Tá? Quando você chama mobilidade, você pode definir o tempo ao qual ele inicia também, um tempo mais geral, mais amplo, tá? Quantas repetições vai haver daquela mobilidade, no caso aqui não vai ter repetição, né? Vai acontecer apenas uma vez a mobilidade. E se a mobilidade ela vai ser reversa? O reverso significa dizer que se o nó ele vai encerrar nessa posição, a sua mobilidade nessas posições, e eu habilito o reverso, o nó ele vai se mover novamente, mas agora tendo como posição inicial a sua posição final e posição final a sua posição inicial. Bom, o resto é basicamente similar aos demais códigos. Então, quando você executa esse código, sudo Python examples mobility, a gente consegue visualizar que há uma pequena mobilidade aqui entre os nós. Tá? Aqui você consegue observar a mobilidade entre eles. Vamos ver um outro código agora. Sim,
Antes de a gente ver um outro código, vamos visualizar aqui o que é que vai modificar, por exemplo, se eu diminuir o expoente. Em vez de 4,5, vou diminuir para 3. Olha o que vai acontecer. O raio de alcance do nó ele aumentou significativamente, ao ponto de eu não conseguir observar os limites entre eles. Então existe um impacto acerca da variação do expoente do modelo de propagação, ao qual não vou abordar nesse vídeo, mas certamente você vai encontrar bastante informação aí na internet. Essas informações acerca de, por exemplo, raio de alcance, você pode obter através desse comando aqui, tá? Por exemplo, range. Esse nó ele tem um raio de alcance de 313 metros com aquele modelo de propagação e com aquele expoente. Esse nomezinho intfs, esse tributozinho aqui, ele sempre tem que ser emitido, e o 0 significa dizer que eu estou pegando um valor referente à primeira interface daquele nó. Se o nó tiver múltiplas interfaces, você pode ir aumentando aqui até o limite da quantidade de interfaces. Como ele só tem um, então 0. Tá? Outras informações que podem ser obtidas, txpower, 14, a lista dessas informações você pode obter aqui. Então aqui, por exemplo, tem o RSSI, a frequência, tá? E várias outras informações, IP e várias outras informações. Vamos sair aqui, vamos voltar para a configuração anterior do expoente para 4.5 e executar o código novamente. O raio de alcance diminuiu, como anteriormente, né? E se a gente observar aqui, ó, de fato o raio de alcance diminuiu, 46 metros. Então, basicamente é isso aí. Essas são as principais informações acerca deste código. Vamos para um outro códigozinho aqui, que é o Mobility Model, né? No Mobility Model, ele tem um código similar. Ele também adiciona estações, adiciona ponto de acesso, assim como no código anterior, com uma pequena diferença. Neste código, a gente define um modelo de mobilidade. Observe que eu não defini tempo ao qual a mobilidade inicia, o tempo ao qual ela termina, nem mesmo a posição. Então, ao executar esse código, os nós eles vão se mover de acordo com o padrão do modelo de mobilidade. Tá? Então aí vocês podem observar o movimento entre eles. E existe uma variávelzinha bastante importante, que é o seed, a semente. Aqui o padrão é 20, mas se eu alterar para 1 e executar o código novamente, você observa que os nós eles iniciaram o movimento através de uma posição não igual ao código anterior, a semente 20. Tá? Observe que os nós iniciaram o movimento mais ou menos aqui, e quando eu volto para o seed anterior, podemos observar que a mobilidade iniciou nessa área aqui. Neste computador qual eu estou executando o código, a mobilidade sempre vai ter esse padrão. Eles vão iniciar sempre nessas posições, tá? Depender do seed que é definido. Tudo bem? Sim, uma outra coisa importante, acabei me passando, mas está aqui, é que o comando position permite você verificar a posição dos nós. Então aqui, à medida que eu vou emitindo um comando position, a posição dos nós ela vai se alterando, que seria natural. Se eu fizer o mesmo para a P1, observe que a posição não muda porque o nó é estático, certo? Aí voltando para um outro arquivo aqui, interessante, também importante, que é o position. Nesse comando position, os nós ele tem posição estática, fixa, observe que elas não mudam. Porém, você pode utilizar aqui o set position e definir uma nova posição para aquele nó. Por exemplo, 40, 20, 0, XYZ, tá? Para ST1. E ST1 mudou de posição. Se eu verificar o RSSI dela, observa que
está aqui menos 83, e se eu aproximá-la do ponto de acesso, o que vai acontecer é que o RSSI ele vai aumentar, né? Então o sinal melhora porque ela está mais próxima ao ponto de acesso. Agora um ponto assim, importante destacar é que o RSSI através do iwconfig ele nunca vai se alterar utilizando o TC. Observe que ele sempre vai estar aí com menos 30. Não vai alterar. Isso se dá pela forma de funcionamento do TC. Tá? No TC a gente não consegue emular o meio sem fio de forma a qual a gente converse diretamente com o módulo a qual o Mininet UFI utiliza para virtualizar as placas de rede sem fio. Tá? Que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, caso você queira visualizar as informações através das ferramentas de rede, você pode querer utilizar o WMedium. Então aqui, por exemplo, o WMedium Mobility, ele vai apresentar um gráfico também, né, com a mobilidade entre os nós. A gente pode observar que a posição entre os nós ela vai alterar, está aqui alterando. Porém, através do iwconfig, eu vou conseguir visualizar alterações no RSSI. A gente também pode utilizar o wdev e visualizar essas informações, tanto o info quanto o link. Né? Então, menos 81, menos 80 e por aí vai. A lista completa dos comandos a ser utilizados, você pode utilizar sta1 e wdev sta1 w10, você consegue visualizar todos os comandos que você pode utilizar com o iw, certo? Bom, dando sequência, tá, e como é que o WMedium, como é que você pode ativar o WMedium? Para ativar o WMedium, é necessário que você importe ele do link de minet wi-fi.link, e nesse caso aqui a gente está utilizando um modo chamado de interference, tá? Então observe que o WMedium mode aqui é interference. Esse modo ele é bastante importante porque o raio não o raio, mas o RSSI ele é obtido através da posição dos nós. Então ele calcula a distância entre os nós e nos dá o RSSI. Existem alguns outros modos suportados pelo WMedium também, ao qual não vou abordar nesse momento, mas fica aí essa informação acerca da diferença entre eles, tá? Esse código aqui ele tem uma questãozinha bastante importante também, diz respeito ao modo de operação daquela placa de rede. Por exemplo, aqui o modo A, que opera 5 GHz, né? A gente não pode utilizar os canais, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Assim como a gente pode com o modo G, com o modo N. Existem, a ETC ela regulamenta quais são os canais que você pode utilizar. Então aqui utilizo o canal, posso utilizar o canal 36. O 36 é um dos canais que podem ser utilizados com a frequência de 5 GHz. Vamos lá. Sim, outra coisa aqui é que também você pode definir a velocidade mínima, né, e máxima do modelo de mobilidade. Então aqui a velocidade mínima do nó 0.5 e velocidade máxima 0.8. E também você pode definir os valores mínimo e máximo ao qual o nó ele vai trafegar na área, lá na área de mobilidade. Né? Vamos ver aqui mais algum outro código. Bom, a gente tem código também para Wi-Fi Directory. Você pode utilizar, tem alguns cenários para VANET, vou mostrar aqui também. Então vamos começar por ele. Então, sudo python examples VANET sumo. E vou iniciar uma topologia com o simulador de redes veiculares suma iniciada. Ele tem, se eu não estou enganado, vamos abrir o código, mas ele tem algo em torno de 10 veículos. Tá? Quando inicio aqui a simulação, dou uma pausada, consigo observar no summon. Vamos ver algum dos nós. Será que eu consigo observar assim? Não estou conseguindo ver nenhum na hora aqui. Aqui a gente consegue visualizar alguns nós. E aqui a gente pode utilizar os comandos que a gente está habituado a utilizar. Só que o nome dos nós agora são cars, começando com car. Então, por exemplo, K1. E aí está lá a posição dele. K2, mesma coisa. E por aí vai.
né? O sumo ele é utilizado apenas para a questão da mobilidade dos nós. Tem um semáforo e tudo mais. E a parte de rede é toda feita pelo Minet Wi-Fi, as comunicações, tá bom? E aí você pode também utilizar as ferramentas de rede que você está habituado a utilizar, né? Não tem problema nenhum. Vamos fechar aqui. Bom, sim, aí abrindo o código, né? O que a gente tem aqui nele? A gente tem os pontos de acesso, né? E são quantos carros? São 10 carros. Tá? Então aqui os 10 carros. E inicia o sumo através dessa chamada aqui. Tá? E aí o sumo vai ser iniciado. Ok? Bom, o que a gente tem mais aqui? Vamos ver. Tá, bastante interessante aqui também é o MiniEdit. Tá? Para aqueles que não estão acostumados a trabalhar com código, né? Você pode utilizar o MiniEdit. Tá aqui o MiniEdit. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma estação, vou colocar uma outra estação, vou colocar um ponto de acesso. Eventualmente posso criar um link entre eles. Tá? Se eu quiser configurar o nó, posso ir em propriedades do nó. E aí eu posso configurar esse nó. Tá? Tem algumas informações sobre ele que podem ser configuradas. E um legal dele aqui é que você pode ou rodar o código a partir desse ambiente do MiniEdit, ou salvar o código, exportar. Então, meio código.py, ou mesmo salvar o cenário, meu code, fechar. E aqui eu consigo observar que os arquivos estão aqui. Temos um arquivo em Python, então aquele cenário ele criou já código em Python pronto para ser executado. Então você pode dar um sudo Python aqui e ele vai ser executado. Ou, ao executar o MiniEdit novamente, você pode abrir o código ou a topologia que foi criada anteriormente. E aí, continuar a trabalhar com ela. Eu particularmente eu não gosto muito de utilizar o MiniEdit. A partir do momento que você começa a programar, você deixa um pouco de lado esse cara aqui. Mas, enfim, para aqueles que acharem interessante, você pode utilizar o MiniEdit também. Vamos lá, o que a gente tem mais aqui? Bom, temos redes ad hoc também, temos Mesh, cadê? Tá aqui, Mesh. Tá. Cenários para handover, cenários para 802.11p também. Tá. Temos um código de amostra aqui para simulação de bateria, de consumo de bateria. Isso aqui é experimental ainda, mas já iniciei alguma implementação nesse sentido. Então você define lá o percentual da bateria, né, do carregamento da bateria. Vamos ver. Bom, tem outro para autenticação. Tá? Então aqui você pode definir senha, encriptação, no caso aqui WPA2, WPA3 já é suportado. Tá? É importante salientar que o Minet Wi-Fi utiliza o host APD, já falei anteriormente, para virtualização do ponto de acesso, mas ele faz parte desse pacote aqui, né, o host AP, dessa suíte aqui, né, e dentro dela a gente tem também o WPA suplicante, que é responsável pela autenticação WPA. E o WPA suplicante ele já vem com, já tem o suporte WPA3. Então, tendo o suporte WPA3, o Minet Wi-Fi também tem suporte WPA3, você pode usar o WPA3. Ok. Bom, acho que é isso. Vamos ver se tem mais algum código interessante ou mais importante aqui que podemos abordar. Temos um telemetry. Esse telemetry é interessante também, que nele a gente consegue, a depender da configuração que você faça no código, visualizar. Esse código aqui ele tem 3 estações, e aqui você consegue visualizar as 3 estações e o ponto de acesso também. E no caso aqui a gente tem um nível de sinal
experimentado por aquelas estações, pelas 3 estações. O ponto de acesso obviamente não tem, né? Mas as 3 estações estão aqui. E a gente consegue visualizar através desse gráfico alguma variação no RSSI. Vale salientar que isso aqui é apenas um recurso a mais e você pode usar qualquer ferramenta de rede que você conheça que faz esse tipo de medida. Tá? Nada te impede de utilizar essas alternativas também não. Bom, eu disse também que eu iria falar sobre o módulo, né, que o MiNetWi-Fi que a gente utiliza para virtualizar as placas de rede Wi-Fi. Então o módulo que utilizamos é esse aqui, chamado de MAC 802.11 HWSIM, tá? Tá aqui ele. E o código fonte ele está disponível no código fonte do kernel do sistema operacional Linux. Né? Então aqui a gente tem o código fonte do HWSIM. Tá? Na verdade, eu fiz algumas contribuições para esse código recentemente. No ano passado, 2 contribuições no suporte para 802.11p. Tá? Recentemente também tive uma contribuição na alteração do TX-Power, que anteriormente era suportado pelo HWSIM, né? Que essas alterações estão disponíveis já nas versões mais recentes, obviamente, do kernel do sistema operacional Linux. Né? Ainda a respeito do HWSIM, vale salientar que esse código você pode trabalhar com um código modificado e fazer uns testes caso você queira, por exemplo, contribuir com o sistema operacional Linux, né, através da contribuição desse módulo. Né. Então, por exemplo, aqui, ó, você poderia copiar todo o conteúdo desse código, tanto dele quanto o dos cabeçalhos, tá? E aqui tem um arquivo de amostra, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Deixa eu acessar esse diretório aqui. O que é que tem esse diretório aqui? Esse diretório a gente tem o HWSIM, o .c e o header, né? Que são exatamente esses arquivos que eu acabei de mostrar. E temos um makefile. E através desse makefile a gente consegue compilar ele e a partir do momento que você tem um código MiNetWi-Fi, você pode definir a utilização desse módulo. E aí, em vez de você utilizar o módulo que está instalado no teu sistema operacional, você vai utilizar um módulo alternativo que foi compilado por você. E aí você pode fazer testes, né, e eventuais modificações e contribuições para o sistema operacional Linux. Né. Muito ainda há de ser feito para esse módulo e quem sabe você não possa, né, contribuir com o desenvolvimento dele. Vale salientar que é sempre importante que você recupere o arquivo referente ao teu kernel. Por exemplo, o meu kernel é na versão 4.17, então teria que entrar aqui e buscar lá a versão 4.17. Tá? E aí eu baixo ele, copio ele para minha máquina e compilo com o make. Tá? Só um detalhezinho aqui importante, ao construir esse makefile, é importante que esse espaçozinho aqui, ó, entre essas duas colunas, ela seja feita com o Tab, com a tecla Tab. Porque se você der espaço, ele vai dar erro no momento da compilação. Tá? Então, tá aí de demonstração, caso você queira fazer algum tipo de contribuição. A gente tem um arquivo compilado, né? Tá aqui o arquivo compilado. E é isso. Ainda sobre o MiNetWi-Fi, o código fonte do MiNetWi-Fi, né? Estando público, você pode fazer solicitações de pull request, contribuir, participar com a criação de issues também, né? Issues pertinentes. Recentemente a gente foi adicionado o suporte ao switch, ao P4, a linguagem de programação P4, né?
E aqui, ó, P4, P4, ok. A gente pode observar que ao adicionar, por exemplo, uma estação, ou melhor, um ponto de acesso, novos parâmetros estão disponíveis, tá? Comandos também. Por exemplo, se eu acessar esse cara aqui e executar esse código, STA1 pode pingar para H1, ele tem 4 pontos de acesso, tá? 4 hosts e 4 estações, melhor, 2 pontos de acesso, 2 hosts e 2 estações. Então, STA1 pode pingar para H1, mas não pinga para H2. E STA2 pode pingar para H2. O que é que eu quero dizer com isso? Lá no código, existe a chamada para esse arquivo aqui. E o que é que tem nesse arquivo? Tem o seguinte, dizendo, olha, o que entrar no AP1 com esse P, ele tem que sair na porta 2 do AP1. E o que entrar no AP1 com esse P, ele vai sair na porta 1 do AP1. Tá? Então limito o acesso apenas ao host 1 e à estação 1. Já no AP2, eu faço a mesma coisa, só que na estação 2 e o host 2. E a topologia de rede, na topologia de rede é possível observar que há um link, né, entre a AP1, STA1 e H1 e AP2, STA2 e H2. Sem esse código, não haveria, por exemplo, possibilidade de ping entre os nossos. Deixa eu demonstrar aqui. Executar o código novamente. Como eu teria de AP2 e STA2 está conectado a AP2, então não há ping entre STA2 e H2. Tá? De H1 a STA1 continua normal. Tá? Deixa eu voltar aqui para lá. Tá? Então é assim que a linguagem de programação P4 ela funciona a nível de estabelecimento de regras. Eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do P4. Tá? Existe bastante informação. Inclusive eu tenho um repositório ao qual eu criei com alguns tutoriais para o P4. Então aqui você tem uns tutoriais específicos para Wi-Fi. Esses foram criados para Net Wi-Fi, o Basic Wi-Fi, Basic BSC de Base e o Handover. Então, aqui no Handover você consegue visualizar o código utilizado também e tudo mais. Tá? Existem diferenças sutis e importantes entre a linguagem de programação P4. Você também pode acessar o p4.org e o protocolo OpenFlow, qual utilizamos nos switches e o ponto de acesso por padrão. Tá? E sugiro que você leia, né, um pouco mais para entender sobre como funciona o P4 e as diferenças, né, entre P4, a linguagem de programação P4 e o OpenFlow. Eles podem trabalhar juntos também. Então a gente tem essa do P4, deixa eu ver. Bom, basicamente são essas as principais informações que podem te ajudar de alguma forma a trabalhar com Minet Wi-Fi. Só pra gente finalizar, uma outra questãozinha bastante interessante e importante é essa aqui. Bom, esse código aqui, o que é que ele traz de novo, tá? Assim como alguns outros também tem a importação dessa classe aqui, tá? User AP. O que acontece é o seguinte, o padrão de switch de ponto de acesso no Minet Wi-Fi é o OVS. Muito provavelmente você conhece o OVS. Só que o OVS não nos permite executar nós em namespace próprios. O que é que significa isso? Quando eu executo sudo mn --wi-fi e digito, por exemplo, st1 fconfig, eu vou visualizar, a gente vai visualizar apenas informação de st1. Mesma coisa para sta2. Tá? Agora, quando eu faço isso para AP1, observe que aqui existem informações não apenas de AP1. AP1 está aqui, ó.
mas também das outras placas de rede que existem no meu computador. Tá? E isso pode ser um problema para diversos casos. Muita gente tenta fazer isso aqui, ó, ST1 ping AP1. E aí dizem, pô, tá pingando, que legal. Ou às vezes dizem, não, não tá pingando. Mas observe que o endereço de destino ou o endereço de resposta de AP1 é o localhost. AP1 ele não tem endereço IP. E OVS, você não consegue utilizar OVS em Network Namespace próprio. Tá? Então, aquele código que eu mostrei anteriormente, que aqui a gente tem nele, a gente tem a definição de uma nova classe, de uma classe diferente, chamada UserAP. Tá? Então aqui está chamada para aquele ponto de acesso, chamado de UserP, onde, uma vez definida, e quando, tem outra questão aqui também que é importante, e quando eu defino in namespace igual a true, ou seja, esse nó ele vai rodar no seu próprio namespace, o que é que vai acontecer? É que ao iniciar o nó, os nós aqui, ST1 não é station, tá? Embora o nome dela seja ST1, código vimos que eles são um ponto de acesso. A gente consegue observar que existe apenas informações relacionadas a ST1. Mesma coisa para ST2. Tá? Essa interface TAP aqui é a interface necessária para comunicação no UserP. Então a gente pode ignorar ela. Vamos considerar que ST1 e ST2 possuem apenas essas interfaces de loopback. E nesse caso a interface mesh. Certo? Então é bastante importante, né, essa informação, porque muita gente acaba se atrapalhando. Né? Nesse comando ainda, se eu dou um ping de EP1 para ST1, eu não vou conseguir. Porque eu estou pingando de localhost 127.0.0.1, tá? Para um endereço IP que não é atingível. Do contrário, é possível. Por que é possível? Porque ST1 tem uma interface de loopback definida. Então, na verdade, eu estou pingando para esse endereço aqui, ó, de ST1. Eu não estou pingando para P1. Isso é muito importante enquanto você estiver trabalhando, né, com Network Namespace. A gente consegue visualizar aqui que de fato eu adicionei um ponto de acesso. Tá? Não foram estações. E a interface estava operando em modo mesh. Foi adicionada apenas uma interface operando em modo mesh. Tá? Eu acho que neste momento a gente encerra essa apresentação. Tá? Eu espero que ela seja útil para muitos aí que não conhecem ou querem conhecer mais sobre a Minet Wi-Fi. Tá? E como eu falei anteriormente, contatos podem ser feitos através da mailing list. Tá? Perguntas também podem ser feitas diretamente através do meu e-mail, porém eu prefiro sempre que questões relacionadas ao Wi-Fi sejam realizadas na mailing list, porque a tua dúvida vai tirar dúvida de muita gente também. Tá? Então é para isso que a gente mantém a lista de discussão. E os principais objetivos é isso aí, né? Para que também outras pessoas participem das conversas e acabem colaborando de alguma forma, ajudando uns aos outros e colaborando também de certa forma com o desenvolvimento do Mininet Wi-Fi. Tá? Para encerrar, a gente tem uma máquina virtual, né? Caso você não utilize o sistema operacional Linux, eu prefiro sempre utilizar o host, porque como eu já utilizo o Linux, então não tem problema, mas vai que você não goste, né? Então você queira tenha que usar, né? Então aqui tem uma máquina virtual que você pode baixar e caso você tenha interesse, né? O livro do Mininet Wi-Fi, a gente tem um livro, né? O livro Mininet Wi-Fi está disponível no clube de autores, tá? Nos idiomas português e inglês, e também no Amazon. Opa, o link aqui vamos ter que atualizar, mas se você buscar aqui Mininet Wi-Fi, consegue observar que aqui a gente tem as edições em português e inglês disponíveis no Amazon. Tá?
Temos também o endereço, né, do livro, que está também disponível aqui na página do Medify, aqui no topo, onde você também vai ter mais informações mais completas, né, onde você adquirir. Importante salientar que as 100 primeiras páginas, se a gente considerar um livro em inglês, por exemplo, elas estão abertas, tá? Então tá aqui, elas estão abertas, você pode ter acesso gratuito, você tem acesso gratuito às primeiras páginas, os primeiros capítulos, na verdade o primeiro capítulo, onde você também vai encontrar muita informação acerca do funcionamento do Mininet Wi-Fi. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que este vídeo contribua de certa forma com a tua pesquisa, o teu trabalho. E feedbacks são sempre importantes, são sempre bem-vindos. Caso você tenha alguma informação importante a compartilhar e colaborar conosco também. Tá ok? Muito obrigado e até mais.